Bem-vindos, pessoal, a mais um webinar promovido pela Real Cloud. Hoje o tema é Aprenda a otimizar seu storage na nuvem com o Cloud Volumes on Tap. Eu sou Silvio Pereira, CEO e fundador da Real Cloud. Vou falar um pouquinho da Real Cloud primeiro para vocês, mostrar um pouquinho do que a gente tem feito. A Real Cloud tem o foco em otimizar a infraestrutura dos seus clientes. Então, para isso, a gente criou aí uma frase de efeito, né? Garanta aos seus workloads a infraestrutura de nuvem ideal, automatizada, com garantia de disponibilidade, performance, segurança e sempre no menor custo possível, né? Lógico, todo mundo quer tirar o máximo de benefício nas reduções de custo em nuvem, mas ninguém quer colocar nenhum dos outros atributos em risco. Disponibilidade é fundamental, performance também, segurança muito mais. Então, a gente entende que isso vem antes da economia e, logicamente, se isso tudo estiver garantido, a economia passa a ser essencial. E, na nossa visão, a economia ela precisa ser contínua, ela precisa ser automatizada, né, para ser contínua. E aí isso é uma das táticas, né, da gente for buscar no mercado as principais ferramentas que trabalham com essa mesma filosofia. Então, o Real Cloud hoje tem uma gama de ferramentas voltadas à otimização, e hoje a gente vai falar especificamente da otimização na camada de storage, né, que é uma das camadas que tem um maior custo dentro do consumo de nuvem. O consumo de nuvem hoje, vamos separando, ele poderia ser separado em a parte computacional, né, a parte computing, que basicamente são as máquinas virtuais, e a capacidade de processamento com CPU e memória, a parte de storage, que é onde a gente vai dar um foco grande hoje, a parte de data communications, onde os canais e a forma de comunicação é tarifada por megabyte por segundo, gigabyte por segundo, depende do protocolo e do serviço, e, logicamente, toda a camada de serviços adicionais. Então, se vocês fizerem uma análise em termos gerais, a parte mais cara da nuvem é a parte computacional, sem dúvida. A segunda mais cara é a parte de storage. Então, hoje a gente vai falar da segunda parte mais cara da nuvem, como é que se pode fazer para otimizá-la, né? Falar um pouquinho também do time da Real Cloud, como é que a gente está estruturado para atender nossos clientes da melhor forma possível. Eu sou o fundador e CEO, o Gilberto é o nosso CTO, cofundador da Real Cloud comigo, a Sônia é a nossa CFO, cuida da parte financeira da empresa, nosso quadro de diretores que cuidam dos nossos clientes, Cláudio Luiz, com bastante experiência, todos com bastante experiência de mercado, Evandro Tavares, Ricardo Afonso, Cláudio Brandão, Sérgio Cunha, são os nossos diretores de vendas, cada um com o seu território, suas atribuições. O Sérgio é responsável especificamente pela prática de serviços da Real Cloud. Aí nosso time de arquitetos, o diretor é o Luiz Pérez, que cuida do nosso time de arquitetos, o Rodrigo Medeiros, nosso arquiteto de soluções, Pedro também, Luiz Felipe Moura e o Marcos Porto são os nossos estagiários, todos são certificados, já no nível associate, pelo menos, todos têm mais de uma certificação pela Amazon, principalmente, eu vou falar por quê. Nosso foco técnico principalmente na nuvem AWS. Nosso time de back-office, que nos dá os apoios para os negócios, time de finanças com o Marlo, o time de operações com o Thiago, o time de recursos humanos com a Daniele e o time de marketing com o João Pedro. Tá? Então, o João Santiago também, que é o e-mail dele. Tá? Então, esse é o nosso time aí para suportar melhor nossos clientes. Um pouco das nossas conquistas, hoje nós temos mais de 100 clientes no Brasil, expandindo para a América Latina, alguns já na América Latina, México, Colômbia, Chile, então a gente está expandindo muito rápido. Representamos algumas soluções que a gente vai falar já, e para esses clientes nós geramos mais de 36 milhões de dólares de economia anual, né, num composto de 12 meses. Então, a Real Cloud é o único distribuidor autorizado pela Spot by NetApp, que é o novo nome da antiga Spot Inst, na América Latina, onde a gente capacita, recruta e treina canais de revenda também para essa marca. Né? Alguns dos nossos principais clientes na América Latina, os principais clientes também são, não por coincidência, os principais consumidores de nuvem hoje na América Latina, Nubank, Wildlife, B2W, Vtex, OLX, iFood, Magazine Luiza, PicPay, enfim, grandes marcas, né?
e grandes consumidores de nuvem. Todos usam a nossa plataforma para otimização. Aí, quando a gente fala em termos de parceria, nós estamos focados muito no Spot, que era antigo Spotins, foi comprado pela NetApp. Na parte de conhecimento de migração, de conhecimento técnico, nosso time tem uma base técnica muito boa na AWS, onde nós somos parceiros. Somos parceiros da Palo Alto, trouxemos para o Brasil uma suíte chamada Twistlock. Essa suíte foi comprada, incorporada na suíte Prisma Cloud. Então, hoje nós representamos a Palo Alto, especialmente na suíte Prisma Cloud, visando a segurança em nuvem e também on-premise, não é só em nuvem, mas ela é principalmente em nuvem. O nome já diz, é Prisma Cloud. E, logicamente, com a chegada da NetApp, a NetApp sempre foi um player muito forte na comunidade de TI, na parte de storage, foi um líder em muitos segmentos durante muitos anos, inventor de diversas tecnologias, né, onde se apropriou do mercado, inventou o mercado NAS, Network Appliance Storage, onde a gente tinha, na verdade, uma forma de conectar um storage na rede e compartilhar ele de uma forma bem simples, né? Então, a NetApp foi e ainda é o líder nesse segmento de NAS, é uma forma mais fácil e mais rápida de conectar um storage na rede. E aí, logicamente, com a evolução do mundo de nuvem, isso funciona e sempre funcionou on-premise, e logicamente, durante um tempo, eles pensaram em trazer para o mundo de nuvem essa tecnologia, e agora existe, na verdade, a inteligência, o cérebro desse storage plugado na nuvem, né, que é o Cloud Volume ONTAP. Antigamente chamava Volume ONTAP, que seria, vamos dizer assim, o sistema operacional do storage da NetApp. Esse Volume ONTAP plugado na nuvem agora, ele se chama Cloud Volume ONTAP, que é exatamente o tema da nossa apresentação hoje. A gente vai explorar algumas das features, alguns dos grandes benefícios de ter um storage na nuvem. O pessoal que trabalha on-premise ou que trabalhou on-premise sabe das vantagens de ter um storage, e na nuvem um pouco disso se perdeu, né? Um pouco dessas features de storage foram esquecidas, né? Abandonadas, em prol de uma agilidade que a nuvem trouxe, né? O custo on-demand que a nuvem traz também é bem atrativo, então muitas aplicações surgiram na nuvem, algumas empresas já nasceram na nuvem, algumas empresas perderam nessa transição do on-premise para a nuvem, essa gestão mais inteligente dos seus storage, do seu armazenamento, da sua informação, né, do seu dado, né, a essência mesmo do dado, e com isso, de certa forma, perdeu um pouco da eficiência nessa gestão, no armazenamento. Com o Cloud Volume ONTAP, isso volta a ser possível, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco disso, das features que ele traz para as nuvens, os benefícios de ter um storage em nuvem, né? Um pouco vai além dos protocolos simples que os provedores de nuvem oferecem, e aí a gente vai falar um pouco dessas soluções, né? Aí o Cloud Volume ONTAP, como eu disse, ele é voltado para otimizar os custos e o desempenho do seu armazenamento em nuvem. Então, ele vai melhorar segurança, conformidade, né, compliance, e vai fazer uma gestão de dados de uma forma mais inteligente. Aí a gente vai falar um pouco do mercado, né, como é que ele está posicionado hoje, então, de desafios, qual é a oportunidade que isso traz, mas a verdade é que o mundo de nuvem trouxe vários novos desafios, né? O primeiro deles é fazer a gestão eficiente dos dados, né? Não só em termos de custo, mas também em termos de segurança, em termos de velocidade, em termos de performance. Quando você desconecta uma aplicação e reconecta ela em nuvem, você tem sempre a preocupação de, ok, quantas camadas essa aplicação tem e qual é a última milha lá onde o dado reside, né? Alguns chamam de camada de persistência, né? Alguns chamam de camada de banco de dados. Banco de dados e persistência pode ser em arquivo, não necessariamente um banco de dados relacional tradicional, pode ser até um banco NoSQL, né, onde você não tem uma estrutura igual a um banco de dados relacionais, mas você tem realmente essa demanda precisa ser atendida, e esse desafio de manter isso de forma organizada, de certa forma compactada, né, e otimizada é muito difícil na nuvem. Então, esse é o principal desafio. O mundo de nuvem
traz uma velocidade para a inovação muito grande, uma facilidade de uso muito fácil, né, de diversas formas dessa camada de persistência poder estar atrelada à aplicação, né, quer seja com Object Storage, né, onde você tem, na verdade, drives, onde a sua informação pode ser armazenada e compartilhada pela rede, pela nuvem, ou você tem realmente uma demanda de banco de dados, onde você precisa de ter um acesso muito rápido ali na informação, né, tanto a nível de acesso quanto a nível de retenção. Então, você também tem que criar políticas de retenção, né, de backups, de deduplicação, para você também não ficar gerando cópias e mais cópias da mesma informação sem necessidade. Então, essa forma de gerenciar isso trouxe um desafio a mais para a nuvem, e a gente vai falar um pouco mais disso hoje. Mas a oportunidade é que você tem, junto com o Cloud Volumes ONTAP, essa gestão centralizada no único ponto. Então, você não precisa ter tanta dor, né, na implementação de uma solução que vai centralizar tudo isso, procurando sempre a melhor performance, com o menor custo possível, evitando desperdícios, né, e provendo, na verdade, uma camada de otimização de performance, onde você consegue ter o dado mais acessado no storage mais rápido, né, e o dado menos acessado migrando automaticamente para o storage mais lento e mais barato, consequentemente. Então, essa gestão automática é o grande desafio, que estava resolvido no on-premise, com algumas tecnologias que surgiram com storage, e essas tecnologias agora plugadas dentro do Volume ONTAP permite que o cliente tenha essa liberdade, né, de movimentar aplicativos de on-premise para a nuvem, preservando a estrutura de dados que esse aplicativo tem, fazendo o que a gente chama de uma estratégia de migração lift and shift, onde você consegue rapidamente botar a sua aplicação on-premise rodando em nuvem da mesma forma, da mesma organização, com a mesma simplicidade e com o benefício de ter o dado otimizado, tanto em termos de performance quanto em termos de custo. Logicamente, sem comprometer segurança nem disponibilidade, né? A disponibilidade que eu digo do ponto de vista de redundância. Se for o caso, você pode manter, inclusive, uma estratégia de política de disaster recovery, uma política de replicação de dados entre on-premise e nuvem, entre duas nuvens, né? Então, essa política é permitida também com a implementação do Cloud Volumes ONTAP. Bom, como é que ele funciona na prática, né? O Cloud Volumes ONTAP, como eu disse, historicamente nasceu aqui do lado esquerdo, né, no on-premise, onde se instalava um hardware dedicado de storage, e esse hardware, logicamente, tinha um sistema operacional, né? Esse sistema operacional foi rebatizado, se chama ONTAP, e esse sistema operacional foi a base de diversas tecnologias que surgiram, né, de deduplicação, de compressão, de compactação, né, a nível de bloco ou até de arquivo, mas evitar realmente a necessidade, por exemplo, quando você tinha uma necessidade de fazer um backup, eventualmente, quando você precisava que o backup acontecesse de forma automaticamente, você precisava copiar essa informação de um lado para o outro. Então, você tinha essa duplicação, vamos dizer assim, da informação de um lado para o outro, e essa duplicação gerava custo em excesso. Então, foi, do lado do data center, foi inventado, na verdade, tecnologias de snap, onde você não precisava duplicar totalmente a informação, você simplesmente criava um ponteiro para a nova informação e gerenciava as alterações a partir daquele snapshot, né? Vamos chamar assim, o do Snap Mirror. Essa tecnologia foi sendo aprimorada e, com isso, você também evitava duplicações, né, desnecessárias do dado para gerar uma cópia, muito útil, né, para um ambiente de homologação e desenvolvimento e testes, onde você precisava muitas vezes copiar e duplicar, né, teoricamente levava às vezes horas, às vezes dias para duplicar essa informação, mas hoje com essa tecnologia de Snap você consegue simplesmente criar um ponteiro e ter aquela informação automaticamente duplicada sem necessariamente ela duplicar de tamanho o seu armazenamento. Então, essa tecnologia foi estendida para fora do data center, né, o que a gente chama de Snap Mirror. E com a migração do ONTAP para a nuvem, chamado Cloud Volumes ONTAP, o ONTAP foi parar dentro das principais nuvens. Então, hoje você tem ele rodando
nativamente na AWS, na Azure ou no Google Cloud. São as 3 principais nuvens públicas. Então, o ONTAP sendo estendido para fora do data center, primeiro ele foi estendido entre data centers da mesma empresa, para você criar réplicas de sincronismos à distância e, logicamente, criar estratégias de fazer backups automáticos e fazer também, logicamente, contingência. Site de disaster recovery, site de recuperação de acidentes e, eventualmente, até chaveamento de sites e até, logicamente, a possibilidade de você ter parte da aplicação rodando de um lado, parte da aplicação rodando do outro. Essas estratégias que permitiram a implementação do que a gente chama de uma estratégia multi-cloud, e boa parte dela parte de ter uma estratégia de storage por trás dela. Logicamente, se você tentar fazer isso sem uma estratégia de storage, é possível? Sim, é possível, mas o trabalho vai ser muito maior e o custo também vai ser muito maior. Então, hoje, você, com a extensão desse Snap entre um data center e as nuvens, você tem tudo que você tinha no seu data center, como isso que eu falei, com os protocolos NFS, ou CIFS, ou iSCSI, você tinha realmente toda essa questão de tierização automática das migrações de pedaços do seu arquivo ou arquivos inteiros de um storage mais caro para um storage mais barato de forma automática. E aí você ganha com isso velocidade e economia. Do outro lado, você também traz as técnicas que eu comentei, de deduplicação, de compressão, de compactação, tudo isso automaticamente dentro do ambiente de nuvem, que isso não é nativo. Então, isso é bem interessante trazer essas técnicas. Algumas dessas nuvens, como a Azure, por exemplo, incorporou o ONTAP como um produto, e hoje tem o Azure Files, Azure ONTAP Files, que seria, na verdade, a versão do Cloud Volumes ONTAP rodando, sendo oferecidos como um produto Microsoft, em parceria entre a NetApp e a Microsoft. A AWS ainda não, Google ainda não, mas, logicamente, eles rodam o Cloud Volumes ONTAP com as mesmas features, ainda não como um serviço deles, que eu quero dizer, mas o cliente pode adquirir o ONTAP e as licenças e o licenciamento. Inclusive, se o cliente está migrando e saindo do on-premise para a nuvem, ele pode, inclusive, levar a licença do ONTAP para a nuvem, no modelo que a gente chama de Bring Your Own License, o BYOL, onde o cliente leva a sua licença para a nuvem e aí só pagaria os add-ons, quer dizer, os adicionais que ele colocou no licenciamento. Então, basicamente, é dessa forma que funciona essa suíte, em termos práticos, e aí vamos falar um pouco mais dessas features de forma mais detalhada. Então, trouxemos ali a figurinha para a gente ficar lembrando, Então, a disponibilidade hoje está para a nuvem da AWS, Azure e Google, GCP. Ele suporta multiprotocolos, como eu falei, NFS, CIFS e iSCSI. Ele, logicamente, possui técnicas elevadas para deduplicação, melhor dizendo, de eficiência, vamos chamar assim, de custos. Então, ele faz o que a gente chama de thin provisioning, onde você não precisa guardar um espaço muito grande para alguém que vai começar pequeno e vai começar crescendo. Então, ele vai provisionando a medida certa, na medida que você realmente aloque aquele espaço. Então, ele não precisa, às vezes, o cara reserva uma área lá de 1 terabyte, ele não necessariamente vai gastar 1 terabyte, ele vai te provisionar o que você está consumindo e, logicamente, guardar aquele até 1 terabyte, mas não necessariamente vai ocupar 1 terabyte no storage. A mesma coisa para deduplicação. Deduplicação ocorre com muita frequência, onde o cliente usa uma técnica de split, onde copia fisicamente o dado de um lado para o outro para criar um ambiente de homologação e teste para desenvolvimento, normalmente, e isso é uma cópia, normalmente, da produção no mesmo tamanho. Então, se você vai fazer isso, se você fizer isso com o Cloud Volume ONTAP, essa duplicação teórica, ela é só teórica, você só vai criar um ponteiro para aquela informação e todas as atualizações que forem feitas, essas sim, os deltas, as diferenças serão armazenadas, mas você não vai duplicar necessariamente a informação. Então, você cria essa técnica de deduplicação, mesmo tendo a necessidade de duplicar a informação, sem fisicamente a informação estar duplicada. Compactação, a gente já está falando mais a nível de que tipo de arquivo eu tenho. Se eu tenho um arquivo que tenha muitos
possibilidades de economia. Então, existem muitos arquivos que são compactados, e essa compactação, digo, a nível de bloco, mas também existe a compactação a nível de protocolo. Então, dependendo do tipo de arquivo, a compactação atua a nível de bloco, a compressão a nível de arquivo, você pode ir mais além, você pode ganhar bastante economia, né, nas compressões. Aí sim, a compressão depende do tipo de arquivo. Mas tudo isso junto, né, traz uma baita economia para o teu ambiente de storage, coisa que você não tinha e não tem nativamente nas nuvens, né? Então, a tierização, já falei um pouco dela, ela vai permitir a alocação automática do storage sempre para um storage mais adequado, né? Não necessariamente sempre o de custo mais baixo, mas se um dado é muito pouco acessado, ele acaba migrando automaticamente para um storage de custo mais baixo. Se ele é muito acessado, ele fica no storage mais rápido e, logicamente, mais caro, mas mais adequado em termos de performance. Então, a tierização corrige eventuais problemas de você ter gargalos, onde você migra para o storage mais rápido o dado mais acessado e para o storage mais lento o dado menos acessado, e acaba criando com isso técnicas de archiving, né, de você deixar em coisas pouco acessadas, com um custo bem reduzido, né, em storage mais lentos e mais baratos. Bom, gerenciamento de dados, o que a gente chama de recuperação do point in time, né, usando o snapshot, e aí isso tem a ver com técnicas de backup, né, e aí você pode criar um backup com zero tempo de cópia, né? Então, você antigamente tinha as famosas janelas de backup para fazer cópia, e hoje, com técnicas de snap, você simplesmente tira uma foto, você já tem o snapshot da sua informação, você pode depois jogar isso para um storage mais lento, ou guardar realmente periodicamente para, em caso de recuperação do seu ambiente de forma rápida, você consiga voltar o backup do ponto que você tirou a última foto, né? Então, tem gente, dependendo da aplicação, que tira 5, 6 fotos por dia e guarda, né, 5, 6 cópias daquela informação. Com a deduplicação, isso é otimizado bastante, né? Então, se você teria 5, 6 cópias, você tem, na verdade, 5, 6 snapshots, que são 5 ou 6 ponteiros daquela informação. Então, isso é bem interessante para permitir alta disponibilidade e recuperação rápida de falhas, né? Principalmente para quem, no ambiente de DevOps, de CI/CD, faz muito deploy, faz muito lançamento de versões novas e, eventualmente, tem que voltar quando tem problema. Então, isso é uma das formas de voltar rápido, né? De recuperar rápido o ponto que você confiava até determinado momento, até determinado minuto, né? Então, a partir dali, se você teve um problema, você volta onde era um ponto de confiável, né, vamos chamar assim, e recupera seu ambiente. A mesma coisa serve para desastre, né? Se você quer, eventualmente, tirar o teu dado de uma viability zone ou de um data center on-premise para a nuvem, você consegue criar réplicas remotas, né? Onde você consegue fazer esse snap mirror, e, utilizando isso, você consegue, inclusive, sincronicidade, né, entre as informações de um storage para outro, né? De uma nuvem para outra, ou de on-premise para nuvem. Então, você consegue criar essa estratégia de recuperação de desastre, que eu acho que é um tema bastante interessante, tem muita coisa para a gente falar aqui, mas que é possível a partir da introdução do Cloud Volumes on Tap. Então, essa é uma das vantagens de trabalhar com storage, vamos chamar assim, na nuvem. Então, a gente desenhou, então, esses 8 motivos para usar o Cloud Volumes on Tap, né? Primeiro deles, mais óbvio, a redução de custo. A gente consegue reduzir, com tudo isso que falou, o espaço ocupado fisicamente é muito menor, e com isso o custo é muito menor. A performance, tempo de respostas mais adequados e mais rápidos de acordo com a necessidade da aplicação, isso está por trás disso a tierização, que a gente citou. A portabilidade de réplicas entre storages on-premises e na nuvem, entre zonas de disponibilidade e regiões, ou até entre, numa estratégia multi-cloud, até entre concorrentes de nuvens públicas. Na parte de proteção, a gente está falando de garantir seus dados de forma que ele possa ser recuperado muito rápido, e a gente já falou dos snaps, né, da vida. Na parte de segurança, a gente faz com que toda a segurança se mantenha, né, ou on-premises ou em nuvem. Você
não tem seu dado acessado, né, de nenhuma forma, copiado, clonado. Logicamente que aqui a gente também fala de técnicas de criptografia, que o ONTAP traz, então você também tem a possibilidade de trabalhar com dado criptografado, que aumenta ainda mais o nível de segurança, né? Então, isso tudo são algumas das features que ele traz, os motivos, né, que o Cloud ONTAP traz, Cloud Volumes ONTAP traz. Privacidade, claro, a conformidade em termos de usuários e acessos é mantida, né, e logicamente que checada por uma ferramenta que é altamente confiável em termos de segurança e privacidade. Flexibilidade para você ter um ambiente multi-cloud, né, ou híbrido, como muita gente gosta de fazer, né, um ambiente que seja parte on-premise e parte em nuvem, um ambiente que seja somente nuvem, ou mesmo um ambiente que esteja exclusivamente em uma nuvem, tem vantagem em adotar uma estratégia com o Cloud Volumes ONTAP. E, por último, a disponibilidade, logicamente, que a gente sabe que o teu ambiente tem que estar disponível todo o tempo, então estratégias de recuperação de desastres, recuperação de falhas, recuperação de point in time, cópias no tempo, né, vamos chamar assim, traduzindo, então você consegue chegar no ponto de ter essa disponibilidade de uma forma muito assertiva, né, e muito garantida. Você vai fazer um deploy grande, você consegue tirar uma foto antes, fazer o deploy, se deu errado, você volta a foto e teu ambiente continua muito rapidamente no ar, em poucos segundos você consegue recuperar isso. Então, você consegue fazer uma administração de fases de transição, de versões, né, de ambientes, de uma forma bem segura e bem controlada, né? Então, isso é fundamental para quem está fazendo uma gestão de nuvem com um ambiente bem complexo. E quanto mais complexo o ambiente, melhor é a adequação de uma ferramenta como essa que eu estou citando hoje. Bom, dito isso, vou falar um pouquinho dos casos práticos, para que serviria, né, aonde eu aplicaria esse Cloud Volumes ONTAP. Primeiro, é mais óbvio, é migrar aplicativos rapidamente entre nuvens ou de on-premise para nuvem, seguindo o fato de que se ele está, por exemplo, usando um protocolo CIFS ou NFS, ou mesmo ASCII, você consegue copiar essa estrutura, criar essa estrutura igualmente, criar a cópia e a réplica dessa estrutura na nuvem, subir isso, leva um primeiro momento, leva tempo para igualar os dois ambientes, e no momento que eles igualam, você consegue chavear e fazer uma migração. Então, tecnologias de migração, técnicas de migração, como, por exemplo, lift and shift, que é muito utilizado para manter o ambiente do jeito que está e subir rapidamente na nuvem, com o Cloud Volumes ONTAP é facilitado muitas vezes, né? Porque ao invés de você tentar fazer isso manualmente, você pode, inclusive, ter a alternativa de chavear o ambiente para um lado ou até voltar imediatamente para o outro ou manter parte do ambiente funcionando de um lado e do outro e criar com isso uma estratégia de migração gradativa ou até de convivência contínua entre o que é on-premise e o que a gente chama de nuvem, né? Então, essa estratégia permite você fazer uma instalação híbrida, né, onde você vai manter ou não o seu ambiente on-premise junto com a nuvem. Segundo ponto é realmente tirar o máximo proveito desse armazenamento de nuvem, né, com todas as tecnologias que a gente falou, essas facilidades de configuração e reconfiguração automática, né, reduzir o gasto, que é, logicamente, um dos ofensores aí de quem está indo para a nuvem, se preocupar em estar sempre otimizando que cada dólar investido está tirando o máximo proveito, né, daquele investimento. E isso daí, com a compressão, com a deduplicação, com certeza a gente tem uma taxa bem alta e efetiva de redução de custo. Mover dados de on-premise para a nuvem, eu já falei, isso aqui é consequência, né, de provisionamento isso, provisionar os serviços em qualquer nuvem ou em qualquer lado. Aqui, onde a gente tira essa réplica, manter continuidade dos negócios e garantir que os dados estejam seguros. E aí, só para fechar, em detalhes, em relação à eficiência de armazenamento e redução de custo, você tem a redução do footprint na nuvem, a tierização, que traz otimização de custo também, onde você vai jogar para o storage mais barato, o que é menos acessado, e, logicamente, o resultado final disso é uma nuvem mais barata, com a performance mais adequada para as suas aplicações, e com várias tecnologias
que permitem a flexibilidade, o ambiente se transformar e retransformar de uma forma bem rápida e segura. Então, basicamente, são essas grandes vantagens que o ambiente Cloud Volumes ONTAP traz para os clientes, e aí a gente abre agora, estouramos aí um pouquinho nosso tempo, 30 minutos, abrimos agora, então, para dúvidas, perguntas, e, bom, de qualquer maneira, foi um prazer. Vou abrir para o João, que está controlando aí o nosso chat, ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, João. Temos sim, Silvio. A primeira pergunta é da Júlia. Qual o percentual de economia gerado pelo Cloud Volumes ONTAP para storage, no caso? Ótima pergunta. É difícil dizer um número, né? Diferente de instâncias spot, que a gente já sabe, é de 70% a 90%, dependendo do local, do tipo. Storage é um pouquinho diferente, porque o preço do storage, na verdade, não é que a gente vai achar um storage mais barato, é que com as técnicas de deduplicação, compressão e tierização, todas juntas, você vai ter um número para cada cliente. Então, um cliente que tenha muita coisa duplicada, um cliente que tenha uma ineficiência em termos de armazenamento hierárquico, ou não escolha realmente, não tenha feito boas escolhas, né, na administração, a otimização de custo pode chegar a 80%, né, em torno disso. Agora, lógico, se o cliente já está deduplicado, se o cliente já está comprimido, se o cliente já tem técnicas e tal, isso pode diminuir, e essa relação pode cair para uns 40%, 50% de economia. De qualquer maneira, independente de se é 40%, 50% ou 80% de redução, as técnicas, além do custo, né, que é fundamental, mas a gente traz novas tecnologias que não existiam antes. Então, isso é incorporar várias novas features sem pagar por elas, ou melhor, ainda tendo benefício de redução de custo com a introdução dessas novas tecnologias. Ok, João, próximo. Próxima pergunta aqui do Roberto é como o Cloud Volumes ONTAP faz a sincronização com ambientes híbridos durante a migração para a nuvem? Ótimo, ótima pergunta. Na verdade, como eu estava me referindo lá, assim, quando você tem um sistema operacional como é o ONTAP, on-premise, você, para replicar essa mesma estrutura na nuvem, o primeiro passo é instalar o ONTAP na nuvem, que é o Cloud Volumes ONTAP, criar esses volumes e começar a definir configurações de réplicas. O que vai ser replicado de um lado para o outro, e você vai escolher um set de arquivos ou de diretórios que serão replicados, e começar um processo de cópia remota. Então, essa cópia, logicamente, que aí depende dos volumes, a gente vai ter que fazer um estudo, mas se forem volumes possíveis de ser transportados pela rede, pela própria rede, você consegue fazer isso automaticamente. Você leva um tempo para chegar ao nível de copiar tudo e sincronizar, mas então a primeira cópia leva mais tempo. Essa primeira cópia, a gente pode discutir bastante sobre ela, se você vai usar até uma estratégia do provedor de nuvem para acelerar fisicamente isso, copiar isso e levar para dentro da nuvem, e aí cada provedor tem o seu pendrive mágico e gigante, né, que eles conseguem plugar num data center e levar a cópia fisicamente até a nuvem, ou se você consegue conectar e fazer isso remoto, fazer transferências por data transfer, vocês têm esse benefício. A maioria das nuvens não cobra nada de inbound, né? O tráfego inbound é gratuito, eles cobram para você sair da nuvem, né? Então, vocês cobram tráfego outbound. Então, você tem que analisar com o nosso time qual é a melhor estratégia, dado os volumes e o que você quer fazer em termos de réplica. Mas aí, uma vez definido e feito a instalação, as réplicas são automaticamente feitas e você pode chavear ou deixar sendo replicadas para sempre, né? Ou você pode escolher um momento de desligar e falar, bom, a partir de agora o site principal mudou e mudou para a nuvem do provedor tal. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente faz, é bem interessante, é usar esse mecanismo de sincronização para migrar, né, e fazer movimentação de on-premise para nuvem. Tá? Próxima pergunta. A pergunta da Patrícia, ela diz que teve um problema de, de desastre dos dados dela e se o Cloud Volumes poderia recuperar esses dados. Sim, desastres passados não, né? Mas assim, a partir da
implementação do Volumes on Tap, você tem algumas possibilidades de recuperar, vamos dizer assim, um desastre, né, que ocorra, que possa ser causado fisicamente ou logicamente, mas você, para isso, sim, existem vários níveis de estratégias, né, desde recuperação de point in time, quando você coloca um ambiente novo no ar e o ambiente dá alguma coisa errada, você tendo o point in time copy, você restaura rapidamente. Se você tem um desastre físico mesmo, pegou fogo, né, on-premises, você normalmente tem que ir para as técnicas de recuperação de backup, né? Então, até brinco, o pessoal paga para ter backup, mas ninguém lembra de quanto tempo leva o restore, né? Às vezes tem estratégias de backup em fita, backup de disco para disco e tal, mas logicamente que o mais importante nessa hora é você saber quanto tempo leva para você recuperar o seu ambiente todo com restore, né? E aí esse restore tem diversas tecnologias. No caso do Cloud Volume on Tap, se você tem isso espelhado em locais diferentes e você desenhou essa contingência, vamos chamar assim, esse disaster recovery de forma planejada, você tem várias formas de você acelerar essa recuperação e não ter tanto impacto ou minimizar os impactos de um eventual acidente ou um eventual desastre. Então, você tem realmente que falar com o nosso time, planejar vamos dizer assim, esses SLAs, os SLOs dos SROs também, enfim, os objetivos de recuperação, de tempo e tal, para, num projeto, né, vamos chamar assim, de recuperação de desastre recovery, você possa usar técnicas do CVO para auxiliá-lo. Mas, logicamente, que aí o projeto depende de vários fatores, como aplicação local, tipo de nuvem, tipo de aplicação que está sendo usada, e banco de dados, enfim, outras perguntas que envolvem isso, que vão além de somente o storage, né? Logicamente, isso envolve pessoas, processos, envolvem várias coisas. Mas, logicamente, se vocês tiverem interesse de conversar com o nosso time, entre em contato, que a gente pode, sem dúvida, estruturar isso, né, com uma oferta que o CVO faz parte dela, mas, logicamente, uma oferta de disaster recovery é muito mais abrangente do que só a técnica de recuperar os dados que foram perdidos. Tá ok? A gente tem uma outra pergunta aqui do Roberto, é que se existe alguma console, uma plataforma para visibilidade de storage multi-cloud. Sim, aí na própria, é uma ótima pergunta, que o Volume Manager, o Cloud Volume Manager, que trabalha com Cloud Volume on Tap, é essa plataforma. Então, sim, a gente tem um local centralizado onde você vai conseguir acompanhar o seu storage, mesmo que ele seja multi-cloud ou se ele seja híbrido, né? Seja uma parte na nuvem e uma parte on-premise. Sem dúvida, sim, a gente tem uma console chamada Cloud Volume Manager. Na sequência aqui, a gente está chegando no final das perguntas. Uma pergunta da Sara: se é possível saber uma estimativa da economia que eu terei. Vocês fazem esse cálculo? Eu já meio que respondi essa pergunta, mas enfim, essa estimativa depende muito de vários fatores, de como é o seu storage, de onde é que você está, o que você tem duplicado, que tipo de arquivo ele contempla, quais são as técnicas de snapshot que você utiliza, como é que você pode, na verdade, gerenciar isso daqui para frente. Então, tem muitas perguntas antes de eu te falar qual é o percentual de economia, que eu falo, a gente, para alguns clientes, vai economizar 40%, para outros vai economizar 70%, 80%. Então, isso não é tão relevante quanto o que está por trás do seu ambiente e o que mais você vai ter de vantagens, além de somente a economia de custo. E agora a última pergunta aqui do Ian, eu guardei para o final porque eu acho que faz sentido com o seu próximo slide, que é sobre se vocês têm algum ambiente ou licença para teste demo. Sim, ótima pergunta. Então, vou acabar encerrando aqui como o João falou, com o próximo slide. Maiores informações, vocês podem fazer uma POC gratuita, aí entra em contato, ou na nossa página, preencha um formulário de trial, lá no realcloud.systems/trial. Visitem o nosso blog também, nós temos um blog bem interessante, lembrei agora de falar sobre isso. Contactem a gente através do realcloud.systems, e aí, efetivamente, se vocês quiserem mais informações na nossa página, vocês têm também.
Tem um blog, a gente acabou de publicar, super recente aí, estratégia de migração para nuvem com Cloud Volumes ONTAP, aqui detalha passo a passo o que você tem que fazer para levar o seu ambiente de on-premise para a nuvem, né, de forma contínua. Enfim, isso aqui está dentro do nosso blog, realcloud.systems/blog. Existem vários posts bem interessantes lá de diversos assuntos, né, de otimização de custos, mas esse aqui especificamente de storage e de migração acabou de ser carregado lá. Então, obrigado, pessoal, até a próxima e nos visitem. Obrigado.